Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, depende da hora que você estiver assistindo. O pastor pediu para eu gravar essa palavra para hoje, né? É uma palavra que a gente já falou na igreja há algum tempo atrás. A gente falou sobre o homem e o vazio do homem, que é do tamanho de Deus. A gente falou isso há algum tempo. E o pastor pediu para eu gravar essa palavra para passar para vocês. É, a gente não. Essa palavra não é uma coisa nova, né? Tanto que já tinha um escritor russo que falou há muitos anos atrás, ele ficou famoso por essa frase, que há no homem um vazio do tamanho de Deus. E também um matemático estudioso, depois de muito estudar, ele também falou essa frase, que o homem tem um buraco no formato de Deus. E que nenhuma outra coisa vai completar essa forma, né? A não ser o próprio Deus. Então é uma coisa que o homem, independente da religião, ele vai, se ele começar a analisar, igual essa pessoa, esse escritor russo, ele era um filósofo, então ele ficava olhando e observando as pessoas e ele chegou a essa conclusão. E isso, para nós que somos cristãos, nós podemos observar claramente. Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que o homem, ele tem realmente um vazio. E isso começou aonde? Lá em Gênesis, né? Porque Deus, quando ele criou todas as coisas, ele criou a terra, criou a natureza, e aí ele faz algo especial, ele cria o homem. Só que ele cria o homem de uma forma especial, ele sopra o próprio espírito de vida nesse homem, né? Não é como todas as outras coisas, ele faz algo especial. E ele criou esse homem para um propósito especial. Então ele vai e ele planta um jardim, um lugar especial, um lugar secreto, um lugar diferente do restante. Coloca o homem nesse jardim e ele não deixa o homem lá, mas ele vem todos os dias na viração do dia, ou seja, durante a tarde ele vem e ele passa um tempo com o homem, num relacionamento. Então o homem ele foi criado para ter relacionamento com Deus. Ele não foi criado como todo o restante da criação, ele foi para ter algo especial com Deus, uma amizade especial com Deus, né? E aí vem o pecado, e isso é arrancado do homem, né? Esse relacionamento coloca-se uma barreira, tanto que o homem ele nem pode mais ficar nesse jardim, ele é expulso desse jardim. E aí desde então, a gente vai olhando para a palavra e para a história da humanidade, a gente vai ver que o homem ele vive buscando alguma coisa, né? E essa alguma coisa é esse relacionamento com Deus, porque a nossa alma ela anseia por Deus. Ela continua buscando ser preenchida, porque algo foi arrancado dela, né? Então ela vive buscando ser preenchida. Só que na nossa falta de conhecimento, na nossa falta de visão, na nossa falta de entendimento das coisas, a gente vai buscando, buscando e esquece que a única coisa que pode preencher aquilo que nos foi arrancado é o próprio Deus. Porque esse vazio é a falta deste relacionamento com Deus, né? E o nosso problema é que mesmo dentro da igreja, a gente continua buscando alguma coisa e esquece que só esse relacionamento com Deus renovado, ele pode restaurar a nossa alma, restaurar o nosso ser, para que a gente se sinta de novo completo, né? Para que a gente se sinta de novo como deveria, como lá no início. E é engraçado porque a gente que conhece a palavra de Deus, a gente sabe que isso é possível. Antes, as pessoas tinham lá os seus rituais e aqueles que realmente buscavam, a gente vê Deus se revelando a essas pessoas. Quando a gente vê lá Abraão, Moisés e vários outros profetas, Deus se revelou a essas pessoas, né, que realmente tinham o coração em buscar esse relacionamento. Mas agora, através de Cristo, isso para nós ficou muito mais fácil de enxergar, né? Porque Cristo fez esse caminho de reconciliação. Mas mesmo assim, a gente é tão cabeçudo que a gente fica buscando outras coisas. A gente continua tentando preencher esse buraco com qualquer outra coisa. E por quê? Quando a gente lê lá no Éden, né? Se você ler lá em Gênesis, no capítulo 2 e 3, mas no capítulo 3 você vai ver que a serpente, ela chega, a serpente, né, lá Satanás, ela chega com uma mentira para Eva. Ela fala assim, Eva, você pode ter mais. Só que Eva já tinha tudo. É aí que começa a mentira. Eva tinha tudo, ela não precisava de nada, ela tinha domínio sobre todas as coisas. Ela tinha tudo, perfeito, ela estava numa plenitude.
Então Satanás chega com uma mentira e fala assim: Eva, eu acho que você pode ter alguma coisa a mais, eu acho que você deveria provar, eu acho que você deveria tentar, eu acho que você merece isso, Eva. Prova. Então ela cai no pecado. E Adão também. E a partir desse momento, aquilo que era perfeito, o relacionamento perfeito do homem com Deus, ele é totalmente alterado. E o problema é que quando isso é totalmente alterado, esse relacionamento perfeito do homem com Deus, não é só isso que acaba, mas todo o resto que envolve o homem, todos os relacionamentos, o relacionamento dele com a natureza, o relacionamento entre eles, tudo começa a dar errado. Tanto que, primeira coisa, eles se sentem envergonhados, eles percebem que eles estavam nus. Então eles começam ali entre eles a ter barreiras, eles começam a ter problema com a natureza, porque ela começa a produzir ervas daninhas, brolhos, fala, né? Começa a produzir ervas que não eram boas. Então o relacionamento do homem com a natureza é alterado, o relacionamento do homem com os animais é alterado, porque começam a ter as pragas, começam a ter. O animal já não é mais dócil como era, e tudo começa a ser alterado. E as coisas continuam completamente alteradas, a não ser que a gente retorne para esse relacionamento com Deus. E hoje tem um caminho feito que é Cristo, né? O caminho de volta ele está construído já, graças à cruz. Então a gente tem esse caminho de volta, mas nós insistimos em buscar em outras coisas. Então, enquanto a gente não parar e buscar em Deus esse preenchimento, não adianta. O nosso relacionamento com qualquer outra coisa, ele nunca vai ser perfeito. Com o dinheiro, com o casamento, com... Eu lembro que a gente falou no MCD sobre relacionamento, a gente falou sobre isso, porque era uma coisa que meu pai me falava. Ele falava pra mim, quando eu ainda nem conhecia o Rogério, ele falava assim: ó, você só vai conhecer o seu futuro marido quando você for uma pessoa completa, porque você não é. Ele vivia falando isso pra mim. Você não é completa. Quando você for completa, aí Deus pode te dar um marido. Porque se ele te der antes, você vai exigir tanto desse marido, você vai querer sugar tanto ele, que você não vai ser feliz, porque ele nunca vai poder te dar o que você precisa, porque não vai vir do seu marido. Você só vai ter em Deus isso, né? E a gente falou no episódio de relacionamento sobre isso. A questão do homem é que parece muito mais fácil buscar em outras coisas. O homem ele é completamente vazio, né? E a gente percebe isso. Hoje, infelizmente, Satanás tira sarro do nosso vazio. Né? O Satanás, por exemplo, quando eu vejo as redes sociais, para mim que Satanás ali, ele está humilhando o homem. Ele está tirando sarro do homem e do seu vazio. Porque de repente o homem ele se satisfaz vendo alguém abrir uma caixa e tirar um produto. Ou o homem se satisfaz vendo alguém, sei lá, fazer qualquer coisa na internet. E aí o homem começa a se ridicularizar, se exibindo nas redes sociais. Para mim que ele está exibindo o seu vazio, né? Quando ele começa a querer, ele precisa postar o seu corpo para ser admirado, ele precisa postar, às vezes, o dinheiro que ele tem, mostrar os lugares que ele vai. Hoje em dia, você tem que mostrar até o prato que você come. Para mim, que quando o homem ele faz isso, ele está sendo humilhado por Satanás. Cada vez que você posta aquilo que te preenche, porque quando você faz isso é porque você está tentando mostrar a sua necessidade de ser preenchido, né? Então, de repente você posta aquilo que te satisfaz. Olha, hoje eu comi no restaurante tal, aí posta uma foto. Para mim que Satanás naquele momento ele tá humilhando o homem, né? Mostrando, olha só como vocês são vazios, estão se preenchendo com comida, com bebida, né? E é engraçado porque o homem sempre foi assim, né? Só que nunca deu certo o homem querer se preencher com nada. Se você for ver grandes homens, né? Alexandre o Grande, todo mundo conhece, ele conquistou muitas coisas. Mas se você ler sobre ele, diz que ele chorava cada vez que ele conquistava um povo. Porque ele falava assim: não tem mais nada para eu conquistar, eu não tenho mais nada para fazer. Aquilo não o preenchia. Ele vivia fazendo aquilo e conquistando povos e lutando para nada, porque no fundo aquilo não o preenchia. Rockefeller, que é a família Rockefeller é muito famosa, né? E o cara era muito rico, muito rico. Ele não tinha mais de onde tirar dinheiro e de onde pôr.
E ele mesmo falou: eu ganhei tanto dinheiro e nunca fui feliz. Não me trouxe felicidade, né? Então, pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser até na área sexual. Tinha um escritor, eu acho que eu anotei o nome dele. Ele era um escritor de livros de pornografia. E quando ele chegou no fim da vida dele, ele falou assim: eu vivi a vida inteira. E o que me restou foram o câncer, ressentimentos e os vermes para me comer. Eu não consegui nada. Então, isso também não preenche. Nada vai conseguir preencher o homem. E hoje a gente é bombardeado com informações para você ser preenchido. Estude. Não estou dizendo que não precisa estudar, mas estude, você vai ser melhor, você vai ser mais inteligente. Esses dias o Rogério me mostrou um vídeo de duas criancinhas pequenas. E eles começam falando assim: a gente vai trabalhar muito para conquistar, porque a gente sabe que não é parado, a gente tem que lutar, a gente tem que conquistar o nosso sonho, a gente tem que ir atrás. A gente está já ensinando crianças pequenas, as crianças deviam ser da idade da Ana e do Gabs, assim. Eu não estou dizendo que as crianças não têm que lutar por aquilo que elas querem, a gente não tem que ensinar isso para eles. Mas a gente está ensinando eles que eles precisam disso para ser preenchido. A gente não está ensinando os nossos filhos a ter o contentamento em Deus. A gente ensina eles a você tem que lutar para você comprar, para você ter, para você comprar uma roupa de marca, para você fazer, para você ter uma casa melhor. Só que a gente não fala sobre a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira, o verdadeiro sentido de ser preenchido. E por que a gente não ensina isso para os nossos filhos? Porque como que adultos vazios vão ensinar os filhos a ser preenchidos? Não dá. Eles não sabem, né? Então Satanás ele vem cada vez mais fazendo pessoas cada vez mais vazias, cada vez mais vazias. E como que a gente vai ficando vazio? A gente não alimenta o nosso coração, a nossa alma. Em Provérbios 4:23 fala assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, aqui tem uma chave sobre a primeira coisa que você tem que guardar. O que entra no seu coração? O que está preenchendo o seu coração? O que está entrando e fazendo morada no seu coração? A gente coloca no nosso coração, às vezes, quando eu casar, ou quando eu tiver filhos, ou quando eu tiver uma casa, ou quando eu tiver o carro X, então eu vou ser feliz. Aquilo tomou conta do seu coração e disso depende toda a sua vida. Porque você começa a trabalhar aquele sentimento do seu coração em atitudes e na sua busca. E você vai buscando, buscando e o vazio continua lá. Eu lembro que quando a gente falou dessa palavra, eu até dei um exemplo que uma vez eu estava conversando com uma pessoa que eu não entendo nada de computador, tecnologia, eu sou péssima. Até para gravar o vídeo assim, subir no YouTube, eu sofro. E eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim: nossa, mas por que alguém cria tanto vírus de computador, né? Qual é a intenção da pessoa? E a pessoa virou para mim e falou assim: é para vender antivírus. Às vezes as próprias empresas que vendem o antivírus, eles criaram o vírus. Eu falei: não acredito. E aí a pessoa me mostrou alguns casos, assim, e é o que Satanás fez. Ele criou esse vazio, ele arrancou o homem desse relacionamento. Por quê? Para que ele pudesse começar a criar alternativas para você nunca se voltar para Deus. Satanás ele não se importa com qual caminho você vai tomar. Ele não se importa com onde você vai buscar preencher o seu vazio. Se vai ser com dinheiro, se vai ser na sua carreira, se vai ser tendo filhos, casando, se vai ser no sexo, não importa para ele, contanto que você não busca Deus. Então, ele vai te ocupar, ele vai te manter muito ocupado. Quanto menos tempo você tiver, melhor. Ele vai colocar entretenimento na sua frente, para o seu tempo livre você pensar: poxa, eu trabalho tanto, eu mereço assistir um filme, mereço assistir uma série, eu mereço gastar um tempo passeando, viajando. Ele vai colocar todo tipo de entretenimento, ele vai colocar tudo no seu caminho, para que você não busque a Deus. Porque ele sabe que o dia que você buscar a Deus, você vai ter. Porque a palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Lá nos Evangelhos, Jesus falou assim no Sermão da Montanha: aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta abre. Né? Quem procura, encontra. Jesus foi claro quando ele falou isso. Então, Satanás ele sabe que o momento que você decidir ser preenchido, você vai ser. O momento que você decidir ir para o seu quarto e buscar a Deus, você vai encontrar. Que o momento que você abrir a sua Bíblia
e ler a palavra de Deus, ela vai começar a fazer sentido na sua mente, ela vai começar a te preencher, tudo vai começar a fazer sentido. Então ele quer que você, o máximo possível, fique longe da sua Bíblia, fique longe do seu quarto do secreto com Cristo, o máximo que ele puder, porque ele sabe que se você procurar, você vai achar. Deus, ele quer tanto restaurar esse relacionamento. Eu falo que tem um versículo em Coríntios, eu vou até ver se eu acho que eu tô contra a Bíblia aqui, mas tem um versículo em Coríntios que foi, eu sempre brinco que ele mudou a minha vida, porque na minha mente, Deus era um Deus distante, né? E aí lá em Coríntios ele fala assim, que Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o próprio Espírito de Deus. Ele começa falando assim, quem conhece o homem, a não ser o próprio Espírito do homem? Ou seja, quem me conhece, Daniela, a não ser eu mesma, né? A não ser o meu próprio Espírito. O Rogério é casado comigo há 11 anos, ele me conhece, mas eu me conheço melhor, o meu Espírito me conhece melhor, porque está dentro de mim, sabe o que eu penso. E aí, então, depois no outro versículo ele fala assim, mas nós recebemos o Espírito de Deus para que nós possamos conhecer a Deus. E esse versículo mudou completamente a minha forma de pensar, porque eu comecei a pensar, peraí, Deus ele não é difícil. Ele quer tanto restaurar esse relacionamento comigo, que ele me deu o Espírito Santo dele para que eu pudesse entendê-lo, para que eu pudesse ler a palavra e entender, para que eu pudesse chegar mais perto dele, de tanto que ele quer restaurar esse relacionamento. Então, acredite, Deus quer que você seja amigo dele. E ele quer tanto restaurar esse relacionamento que depois, se você vai lendo a Bíblia, você vê que ele traz a lei, ele traz profetas, ele traz João Batista, então ele traz o próprio Cristo, Deus como homem na terra, para mostrar, eu quero ter relacionamento com vocês. Né? E depois lá em Hebreus fala, nós não temos um sumo sacerdote qualquer, eu até falei isso no último papo reto, nós temos um sumo sacerdote que nos entende, ele tem compaixão de nós, ele se compadece de nós, temos um sumo sacerdote perfeito que se apresenta diante do Pai por nós, ou seja, ele mandou o próprio Cristo para que o nosso relacionamento fosse restaurado de forma perfeita. Então, esse vazio que a gente tem, Deus, ele está mostrando pra gente, venham a mim, venham, que eu quero preencher vocês. E aí, quando Satanás ele consegue que você busque em outras coisas, ele venceu. É quando ele pode falar que ele venceu na sua vida. Quando você está muito satisfeito com a sua posição social, com as suas conquistas financeiras, com a sua família, você está muito satisfeito com tudo isso, mesmo sabendo que lá no fundo falta alguma coisa, porque o homem sabe disso. Ele sabe lá no fundo que falta alguma coisa. Ele sente esse vazio. Então é quando Satanás ele sente que ele venceu na sua vida. Não importa se você está dentro da igreja, não importa se você, não fumo, não bebo, não faço nada de errado, a minha vida é boa, né? Enquanto você sente esse vazio, porque em Mateus 19:26 fala assim que ao homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. O homem nunca vai conseguir se salvar, né? Aqui que ele está falando especificamente sobre salvação, mas o homem nunca vai conseguir se salvar, ele nunca vai conseguir se preencher sozinho. Ele vai tentar muito, ele vai viver tentando, mas sempre vai faltar alguma coisa. E aí, hoje lendo a palavra, uma coisa fez sentido para mim. Mateus 6,33, todo mundo conhece o versículo que fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente ouve várias palavras falando, tá falando do essencial, tá falando de tudo, mas hoje lendo essa palavra, o que eu entendi é assim: se você fizer o inverso, você vai buscar todas essas coisas e elas não vão valer nada. Aí é que tá. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, tudo que te for acrescentado vai ter outro valor. Tudo que você receber vai ter outro valor. Por quê? Porque aquilo que era essencial, que é o reino de Deus estabelecido na sua vida, a presença de Deus, a sua comunhão com Deus estabelecida, todo o restante, é por isso que Paulo falava assim, olha, eu sei viver com abundância, sei viver com necessidade, tudo tá bom para mim. Por quê? Porque ele tinha o essencial. Davi também tinha o essencial, tanto que Davi teve muito dinheiro e mesmo assim ele não perdeu a essência, tanto que ele resolveu construir, como eu posso morar num palácio, meu Deus, não, e ele queria construir o templo de Deus, porque ele tinha o primeiro essencial.
Você pode ter o básico, você pode ter muito, não importa o que vem depois. Se você tiver em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus, ele fala, busque em primeiro lugar, o resto vai ser acrescentado. Se você buscar todo o resto, você nunca vai conseguir ser pleno, ser feliz, mesmo tendo todo o resto. Em João 14, 27, Jesus fala assim: eu vos dou a minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Sabe por quê? Isso mostra que o mundo traz um certo conforto, uma certa paz, só que ela é mentirosa, ela é passageira, ela depende de muitas circunstâncias. Agora, quem tem ao Senhor, ele está em paz, não importa o que aconteça. Ele tem uma paz que excede o entendimento. Quando eu penso assim, quando fala lá que a paz de Deus ela excede o entendimento, eu falo assim, eu nem vou tentar entender, porque é além da minha capacidade. Ninguém vai conseguir entender a pessoa que sente a paz da presença de Deus. É uma pessoa, eu até falei no último papo reto sobre aquela mulher, quando o filho dela morre e ela vai buscar o profeta, né, pra ressuscitar o filho dela, e no caminho alguém pergunta, como você está? E ela diz, vai tudo bem. Como uma pessoa que perdeu o filho fala, vai tudo bem. É porque ela tinha foco que aquele profeta tinha a presença de Deus e tinha a solução. Por isso que ela é capaz de falar, vai tudo bem no caminho, né? A gente não, se alguém parasse, a gente aconteceu algo na nossa vida bem menor, a gente ia falar, não vai tudo bem. Né? Mas a paz de Deus, ela excede o entendimento. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus é uma coisa assim que excede o entendimento. Mas o que Satanás quer é que nós continuemos a ser vazios. Por quê? Esse vazio ele vai só aumentando, vai só aumentando, vai só aumentando. E nós vamos passando para a próxima geração. E uma geração vazia cria uma geração pior ainda. Né? Cria uma geração cada vez mais vazia. E nós vamos ensinando até alternativas de como preencher esse vazio. Né? Já que eu não sei preencher meu vazio, olha, se você for muito bom na sua carreira, você vai se sentir realizado. Ah, não, seu problema não é a carreira, porque você já tem uma carreira, então você precisa de mais dinheiro. Talvez você precisa estabelecer uma família. A gente vai criando até alternativas e passando isso para frente, né? Olha, faça assim, faça assado. Mas só existe um caminho. Você pode comer tudo que tem nessa terra, mas o pão da vida é Cristo. A Bíblia fala que Ele é o pão da vida. Você pode se alimentar de qualquer coisa, você pode ganhar muito dinheiro para comer no restaurante mais caro do mundo. Ah, eu vou lá jantar com a minha esposa no dia do meu casamento lá no Terraço Itália. Nossa, caríssimo, vou lá. Ou vou, sei lá, no chalezinho. Ai, que chique. Isso não é nada se você não tiver a presença de Deus. Porque o pão da vida é Cristo. Um casamento que tem o pão da vida, não importa se no dia do aniversário do casamento tá comendo no chalezinho, ou tá comendo pizza em casa, ou tá tomando sopa com os filhos, não importa. Porque eles têm o pão da vida. O pão da vida. Às vezes a gente tem problema no nosso casamento e vive tentando preencher, e o pior é que isso está dentro da igreja, a gente vai em encontro de casais e escuta esse tipo de besteira. Não, que você precisa levar flores para sua mulher, você precisa surpreender o seu marido, você precisa de Cristo no seu casamento. Porque duas pessoas preenchidas por Cristo, elas vão ter um casamento que tem a presença de Deus. Elas vão ter um bom casamento. Num encontro de casais, o Alex falou sobre isso. Ele falou assim, olha, eu lembro que ele levou vários vídeos, não sei o que, e no final ele falou assim, olha, quer saber para você ter um bom casamento? Esposa, seja Cristo. Marido, seja Cristo. Vai dar certo. Quando vocês tiverem o pão da vida no casamento, o relacionamento vai ser restaurado. Quando o seu relacionamento com Deus é restaurado, com a sua esposa vai ser restaurado, com o seu marido vai ser restaurado. Você tem problema com seus filhos? Nossa, o relacionamento com meus filhos está terrível. Restaure o seu relacionamento com Deus. Como anda o seu relacionamento com Deus? Restaure o seu relacionamento com Deus, para que assim você consiga restaurar o seu relacionamento com seus filhos e em todas as áreas da vida. Enquanto você não for preenchido com Deus, tudo vai ser um problema, porque nada vai estar bom. Nada vai ser suficiente. Nada vai te trazer alegria, plenitude, porque isso só se encontra em Cristo. Ele é a água da vida, né? Quando aquela mulher chegou, ela chegou lá na fonte, e aí Jesus estava sentado e ele falou assim, me dá água. E ela falou assim, nossa, o que você está falando comigo? Porque na época, né, eles não podiam se falar. E aí Jesus falou assim, mulher, se você soubesse que eu tenho a água da vida,
Você ia me pedir para eu te dar a água da vida. E então ele começou a falar da vida daquela mulher. Era uma vida que ela tinha já tido 5 maridos, nenhum era dela mais. Era uma vida toda problemática. E aquela mulher era uma mulher que vivia tentando se preencher aonde? Nos relacionamentos amorosos. Ela já tinha tido 5 maridos. Nada preenchia aquela mulher. E aí Jesus falou assim: mas eu tenho a água da vida. E de repente, naquela conversa, aquela mulher é cheia. E aí, o que aquela mulher faz? Ela sai na cidade e sai falando para todo mundo: eu encontrei o Cristo. Ela podia ter 10 relacionamentos, ela ia continuar vazia. Ela só precisava de um, com a fonte de água viva, com a fonte de vida. Aquilo mudou a vida dela. Não foi os 5 maridos que ela teve. Então, se você tem solidão, nossa, o meu problema é fácil para você falar, você é casada, eu estou sozinha, minha vida é solitária. Não, você não precisa disso. O que você precisa de um relacionamento com aquele que é o pão da vida, com aquele que é a fonte de água da vida. Ele vai mudar. Mas o meu casamento, você não sabe, meu marido é cabeça dura. Minha mulher, ela é cabeça dura, não adianta falar, ela não dá braço a torcer, é muito difícil. Tente buscar o Senhor, tente buscar na palavra de Deus, que aí sim você vai conseguir restaurar o seu relacionamento. Então, isso é muito claro. Não adianta você buscar soluções na sua vida, em qualquer área, se você em primeiro lugar não for preenchido por Deus. Por isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E aí as demais coisas serão acrescentadas. Só buscando ao Senhor em primeiro lugar, só buscando este preenchimento em primeiro lugar, é que as outras coisas vão fazer sentido. E essa palavra a gente já falou algumas vezes, por isso eu tentei falar menos. Eu vou colocar os versículos que eu fui citando, não falei todas as referências. Eu vou colocar os versículos para vocês lerem. E busquem o Senhor, né? Se desafiem a buscar o Senhor, porque você vai achar. E era isso que eu queria deixar para vocês hoje.